conhece a Dona Ereni, que é a mulher dele, a esposa dele. Eles se casam em 1965 mesmo. Eles se casam na igrejinha de da Vila Maria. E continuam juntos, então, todo esse processo de crescer e levantar a igreja, né? Sim. Ele, em 1970, ele faz a primeira viagem missionária dele, na verdade, em 1968. Ele vai para o Rio Grande do Sul e é depois disso que ele passa a ser conhecido como missionário Davi Miranda. E aí ele tem a revelação de criar a própria igreja. Ele já fazia pregações em praças públicas, mas ele então inaugura a Deus é Amor em 1962. Que bênção. Essas imagens das telas, elas vão mudando, mas a gente tem o painel aqui com toda a cronologia. Então, desde a década de 1930, com a família, a mãe dele. A mãe do missionário. Nosso saudoso missionário. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esse espaço. Glórias a Deus. A parede é a parede da cronologia da vida do missionário e também da igreja. Então tem uma primeira explicação sobre a infância dele, onde ele nasceu. Ele nasce em 1936 no Paraná, numa fazenda. E é depois do falecimento do pai que eles vêm para São Paulo, a família vem para São Paulo. E a mãe e a irmã se tornam evangélicas. Ele se torna evangélico em 1958 e passa a estudar muito a Bíblia e a fazer vários jejuns e a orar. E aí ele tem a revelação de criar a própria igreja. Ele já fazia pregações em praças públicas, mas ele então inaugura a Deus é Amor em 1962. Que bênção. Essas imagens das telas, elas vão mudando, mas a gente tem o painel aqui com toda a cronologia. Então, desde a década de 1930, com a família, a mãe dele. A mãe do missionário. Nosso saudoso missionário. Um legado foi deixado na igreja. Aqueles que têm o chamado de fazer a obra do Senhor, faça sempre com amor e carinho, que Deus irá te honrar naquele grande dia, a qual Ele tem preparado para todos nós. Em 1965, ele conhece a Dona Ereni, que é a mulher dele, a esposa dele. Eles se casam em 1965 mesmo. Eles se casam na igrejinha da Vila Maria. E continuam juntos, então, todo esse processo de crescer e levantar a igreja, né? Sim. Ele, em 1970, ele faz a primeira viagem missionária dele, na verdade, em 1968. Ele vai para o Rio Grande do Sul e é depois disso que ele passa a ser conhecido como missionário Davi Miranda. Em 1970, ele abre, então, a primeira sede nacional, que é a igreja que eles chamavam de Tábuas, que fica aqui em São Paulo, na rua Conde de Sarzedas. Era uma igreja pequena, então ela teve que passar por reformas e ela foi reinaugurada só em 1976. Ainda na década de 70, ele abre a gravadora dele, Voz da Libertação, e é onde ele lança vários discos e fitas de tanto pregações e orações, testemunhos de cura, mas também com hinos de diversos cantores gospel. Não só das filhas dele e da mulher, mas também de outros cantores gospel da época. Em 1980 é quando ele muda a sede de lugar e ele vem aqui para a sede onde é na Avenida do Estado hoje, só que antes era um galpão. Era um galpão bem grande onde se guardava carvão, algodão, enfim, várias coisas. Ele consegue ir comprando em lotes e aí ele abre aqui a nova sede nacional. Nesse tempo ele já havia ido para vários outros países, outras igrejas em outros países já estavam sendo abertas também. Ele fazia várias pregações fora de São Paulo, por todo o Brasil. Esse é um dos discos mais famosos dele, que tem orações, que tem uma pregação e oração dele, dos discos que as pessoas costumam ter em casa
E aí na década de 90 ele tem uma revelação sobre um grande templo, então ele começa um projeto de renovar então a sede nacional que já havia virado, se tornado sede mundial. E aí é no finalzinho da década de 90 então que o projeto vai para frente. Em 2002 é demolido todo aquele galpão que havia antes para ser construído o que a gente conhece hoje como o grande templo. Olha aí, meus irmãos, olha que tremendo. Aqueles que fazem um propósito, uma campanha com o Senhor, uma carta para Deus. Que coisa linda. Aqui eu tenho uma foto também da construção aqui do grande templo, que é inaugurado em 2004, 1º de janeiro de 2004. Essa é a da festa, essa foto é a festa do Jubileu de Ouro da Igreja Deus e Amor, em 2012, onde foi uma grande festa, pessoas de vários países vieram, teve uma grande passeata também. Concentração, né, Nilce? Sim, sim. Olha aí a foto, como citou a irmã, da construção do Templo da Glória de Deus. São diversas imagens, batismos. Lembranças maravilhosas, igreja. Eu me emociono de rever as fotos, tudo que aconteceu, a história do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Deixa nos comentários o que vocês têm de saudade dos milagres ocorridos através da vida desse homem de Deus. Louvado seja Deus, eu recebi muitas bênçãos e vitória da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Olha aqui aonde ele ministrava a palavra do Senhor Jesus. Isso, esse era o culto que ele mais gostava. Ele era primeiro lá da Conde de Sarzedas, onde foi a primeira sede, depois foi trazido para cá, no grande templo. E era o culto que ele mais gostava, então por isso que ele está aqui hoje, preservado e exposto. Que bênção. A Bíblia. Lindo demais, igreja. O Salmo 96 foi a primeira passagem bíblica lida na história da IPDA. Então lá na primeira igrejinha, no primeiro culto, ele abriu o culto lendo o Salmo 96. Que linda, igreja. Esse memorial é motivo de nós se alegrarmos na presença do Senhor. Estou aqui mostrando esse vídeo para meus irmãos, mas o meu coração se alegra demais, motivo de ficar sem palavras o que o Senhor ele tem feito em nossas vidas. E eu creio que foi tudo através desse homem de Deus, a qual o Senhor levantou na terra. Louvado seja Deus, para que viesse. Louvado seja o nome santo do Senhor, fundar essa igreja tão maravilhosa, que o Senhor tem feito tantos milagres e prodígios e maravilha na igreja pentecostal Deus e Amor. Quantas curas, milagre o Senhor usou sobre a vida do servo do Senhor, para nossas vidas, para nós estarmos aqui hoje. Se hoje estou na presença do Senhor, certamente porque o nosso saudoso missionário Davi Miranda orou pela minha vida, por estar aqui hoje, glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor. O culto de Santa Ceia é uma lembrança memorial de Cristo, a qual nós participamos do corpo e do sangue do Cordeiro, que é o culto mais alegre que eu vejo na terra, igreja. Olha só, tudo que o nosso saudoso missionário, aqui são as primeiras Isso, ceias. são utensílios que ele usava mesmo, esses, para Santa Ceia. Olha só, primeiros utensílios, meus irmãos. Esse é o certificado de ordenação dele, assim que ele inaugurou, né, a Deus e Amor. Ele tirou o certificado dele de ordenação de pastor da Igreja Pentecostal Deus e Amor, em 1962. Vários versículos bíblicos, autobiografia. Olha, que lindo. Esse memorial é lindo. Quem estiver próximo em São Paulo, venha conhecer, que você sente a presença do Senhor. Primeiro templo, antes do templo da glória de Deus, esse a qual nós estamos. Anteriormente era assim, em 1900 e quanto, irmão? Em 80.
1980. Olha só a igreja do Senhor. Muitos milagres ocorreram nessa época e ocorre até o dia de hoje, para a honra e glória do Senhor. Que bênção. Esse é um dos dias de hoje. Sim. Como vai ficar depois da reforma que está acontecendo aqui agora, no tempo, é assim que vai ficar depois dessa reforma que está acontecendo. As pessoas sempre me perguntam das cores, porque não tem as cores do arco-íris, mas vai ter com luzes. Então vão ter projeções de luzes na ordem das cores do arco-íris e aí vai ficar tudo coloridinho. Muita bênção. Essa é a da Conde de Sarzedas. É a parte de trás, né? Aí a parte da frente. Na frente, né? Isso. Essa foi a primeira, onde foi a primeira sede. Aqui bem próximo, na Conde de Sarzedas. Que bênção. Louvado seja Deus. Tem mais aqui. Alguns jornais, né? Notícias. Jornais, notícias que ocorreram na época. Os milagres que Deus operando sobre a vida do servo do Senhor. Usando poderosamente. Aquele que busca, consagra a vossa vida ao Senhor, Deus ele usa da maneira, da forma que Ele quer, igreja, para fazer a tua obra. E aqui deixou o legado o nosso saudoso missionário Davi Miranda. Tem mais. Esse foi o primeiro milagre assim que foi operado através do missionário Davi Miranda. Foi quando uma mãe estava com uma filha e ela estava com amidalite e aí ele começou e fez a oração para ela e ela expeliu as duas amígdalas infeccionadas no momento que ele começou a orar. Este foi o milagre pelo qual ele recebeu o título então de pregador de curas. Glórias a Deus. Essa era uma sala que existia, como se fosse uma sala de testemunhos de cura, onde as pessoas deixavam na igreja, né, muitas deixavam as cadeiras de roda, muletas, entre outras coisas também, porque elas haviam sido curadas. E aí era uma sala em que existia todas essas testemunhas. Aqui são algumas das fitas, são 200 das fitas que tem sobre pregações dele, orações que ele mesmo gravava e mandava para as rádios. E em outros países também, mas em vários estados do Brasil, para vários estados do Brasil. E essa placa é uma das placas que ficava na frente dele porque ele transmitia o culto no rádio. Então, essas placas ficavam na frente dele e quando acendiam, queria dizer que ele estava no ar em determinada rádio. E aí ele, então, começava o culto e transmitia para as rádios. Muita bênção. Microfone. Mesa de som. Lembranças maravilhosas. Louvado seja Deus. E aqui, igreja do Senhor, o avental que usava o homem de Deus para pregar e orar por toda a multidão, orar pela tua vida, orou pela minha vida. Olha só, são lembranças marcantes a qual fica nesse memorial, a cadeira, a qual ficava atrás do púlpito, quando eles davam uma oportunidade para alguém cantar um louvor, um testemunho, ele sentava e repousava um pouco nessa cadeira, como uma poltrona, falando de uma palavra. Nossa irmã Elimi, olha aí que bênção. Louvado seja Deus, igreja. Outro avental, a bata,
Essa é a bata usada para o batismo. Isso. Olha, que coisa linda. Esse é um painel que tem os países e a quantidade de IPDAs que existe em cada um desses países. Tem na América do Sul, América Central e Caribe, na América do Norte, em vários países da África, na Europa e na Ásia também, com 6 no Japão. Que bênção. Realmente tem que ser um homem de Deus, para que Deus levante nesta terra, para evangelizar para todos esses povos, os continentes, e pessoas sendo salva e liberta para o reino do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui para finalizar a igreja do Senhor, olha só que bênção. O legado continua na minha e na tua vida, que nós possamos fazer a obra do Senhor como o nosso irmão saudoso missionário fez. Continua fazendo a sua parte com amor, com carinho, preservando a sã doutrina do Senhor. Naquele grande dia, tu verás a glória do Pai. Que Deus abençoe a todos meus irmãos que assistiram até aqui esse memorial ao missionário Davi Miranda. Que Deus abençoe ricamente vossas vidas. Esse é o espaço a qual fica no Templo da Glória de Deus, aqui em São Paulo, na sede mundial. Amém? Todos estão convidados a vir e a contemplar esse templo maravilhoso que fica esse memorial em nome do Senhor Jesus. Aqueles que moram no interior ou outros países, quando vierem visitar aqui no Brasil ou em São Paulo, venha, que você irá se alegrar com as bênçãos de Deus. Lembrando aqui também, antes de finalizar, a sua família, qual o Senhor preparou, foi promessa de Deus, os CDs, os discos em vinil, disco de ouro, promessa de Deus, a voz da libertação, sua família. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã. Deus abençoe a irmã também. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.